Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos terminando o ano, estamos terminando o nosso estudo sobre vida, morte e eternidade. Chegamos à lição número 14, Novas Todas as Coisas. Antes de mais nada, eu quero desejar um Feliz Natal aqui em nome do Timóteo, meu irmão. E em meu nome, nós estivemos à frente desse estudo, desse trimestre, e chegou ao fim. Foi um estudo marcante, eu acho que foi um dos melhores guias dos últimos anos. Guarde este livrinho, ele vai lhe servir para o seu estudo pessoal, para a confecção de sermões. Foi um tema valioso. Então, Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Muitas pessoas gostaram daquele clipe, Tal Qual Jesus, que nós veiculamos alguns estudos atrás. E muitos perguntaram nos comentários, nós gostaríamos de baixar apenas o clipe. Então, eu vou deixar o link aqui nos comentários, é o canal do Benjamin. Então, eu tenho um filho de 9 anos que está ali aprendendo a edição de vídeos para poder me ajudar. Atualmente eu que edito os vídeos que eu gravo, o Timóteo edita os vídeos que ele grava e é muito puxado para nós. Mas já teremos um ajudante, o Benjamin, alguns de vocês já conhecem. Ele começou um canal para ele, né? O nome do canal é Zilda Canta. Ele gosta muito de música, gosta das músicas da Zilda, do Arauto do Rei. Então ele está fazendo videoclipes com essas músicas e ele que me ajudou a fazer aquele videoclipe, né? Aquele Tal Qual Jesus. Vou deixar o link, você vai lá ouvir no canal dele e aproveite, né? Dê uma força aí, inscreva-se no canal dele e no nosso também. Hoje, no estudo de hoje, nós teremos um bônus. Se você ficar até o final, nós teremos uma mensagem especial, algo, né, um fechamento especial ali. Fique conosco, tá bom? Então, na lição da semana passada, nós terminamos ali no juízo, no lago de fogo. E onde que está isso na Bíblia, Tiago? Está em Apocalipse 20. Ali em Apocalipse 20, o dragão é preso, os santos estão no céu durante 1000 anos, né? O milênio separa a primeira da segunda ressurreição. Ali a partir do verso 7, os 1000 anos se completam, Satanás é solto e todos os ímpios são ressuscitados. Eles são como a areia do mar. A cidade santa desce do céu, o cordeiro, os anjos estão ali dentro da cidade e também os salvos estão todos ali protegidos dentro dos muros da Nova Jerusalém. E Zacarias, capítulo 14, verso 7, diz que a Nova Jerusalém ela vai descer ali mais ou menos sobre o Monte das Oliveiras. Então ela desce, não chega, né, a encostar no chão. E Satanás vai dizer para os ímpios, eu ressuscitei vocês. Está vendo lá a cidade? Nós somos mais numerosos que eles. Se nós nos unirmos, nós poderemos invadir a cidade e a cidade será nossa, porque lá estão os usurpadores. E então as pessoas, generais, soldados, vão se levantar, vão reconstruir as suas máquinas de guerra e teremos o apocalipse zumbi. Eles marcharam por sobre a superfície da terra, eram como a areia do mar e eles vão sitiar a cidade. Naquele momento, o trono de Deus se eleva e Jesus é visto ali por todos
em seu trono branco, o grandioso trono branco. E acima do trono branco, uma enorme tela onde as pessoas vão ver desde a criação até a redenção, a morte de Jesus, e cada um então verá a sua história, onde é que ele rejeitou, né, o sacrifício de Jesus, onde é que ele aparece na história do grande conflito, que é formada pelas várias histórias de cada um de nós. E eles vão reconhecer que Deus é justo e vão se ajoelhar, inclusive Satanás. Mas, em um dado momento de fúria, Satanás se levanta e tenta convencer as pessoas, os outros anjos, a finalmente atacar a cidade, mas eles já perceberam que Satanás é um grande mentiroso e ele não é capaz de enganar mais ninguém. Eles vão então partir para cima de Satanás e vão despedaçá-lo. Nesse momento descerá fogo do céu sobre os ímpios. O fogo que queima os ímpios também vai purificar a terra. E aprendemos que os ímpios vão queimar proporcionalmente, né, pelo pecado de cada um, e eles vão ser consumidos. Mas Satanás ficará queimando ainda por muitos dias, o originador do pecado. E nós lemos que lá em Malaquias é dito que o fogo vai aniquilar tudo, raiz e os ramos. Satanás é a raiz e os seus súditos, os ramos. Mas esse mesmo fogo também vai purificar e regenerar a terra. E aí entramos em Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21 está aqui na parte de domingo. É intitulada, o estudo é intitulado Novos Céus e Nova Terra. A Bíblia fala do céu em termos concretos, né? Então, o Monte das Oliveiras vai se abrir e a Cidade Santa vai descer ali no meio do Monte das Oliveiras. Então, a Nova Jerusalém, ela não vai descer em Nova York, não vai descer em Londres, não vai descer em Moscou, não vai descer no Rio de Janeiro, não é aqui no Brasil, em um local específico. É interessante essa importância da geografia da Terra Santa, ali de Israel, mesmo no Novo Testamento, né? Então, a Bíblia diz, o Espírito de Profecia confirma que isso está em termos concretos, né? Nova Jerusalém vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que está no estado de Israel hoje, que está na cidade antiga de Jerusalém. Aliás, ela está, né, depois do Vale de Cedron, fora dos muros da cidade antiga, mas está ali onde sempre foi a cidade de Jerusalém. A Nova Jerusalém desce sobre o Monte das Oliveiras, ali próximo à tradicional cidade de Jerusalém. Leia Isaías, capítulo 17, Isaías 66, 2 Pedro 3 e Apocalipse 21. Qual é a mensagem desses textos? E a mensagem é um novo planeta, uma vida diferente, um novo sistema de governo. E eu gosto ali do texto de 2 Pedro 3,13. As Escrituras nos dão esta esperança. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Preste atenção a essa expressão, nos quais habita a justiça. A justiça não habita nos velhos céus e na velha terra, né? Qual é esses velhos céus e velha terra? Essa daqui que nós estamos, né? Onde você vive, onde eu moro, onde nós estamos gravando aqui, a velha terra. Aqui não habita a justiça. Então, qual que é o problema? O problema é que você, ou eu, ou algum revolucionário por aí, deseja, né, almeja que a justiça habite nesta terra. Mas a Bíblia diz que a justiça vai habitar nos novos céus e na nova terra. Então, qual é o problema? Muitas pessoas de espírito revolucionário, que estão ali envolvidas com política, envolvidas com filosofias, inclusive materialistas, que não acreditam em Deus. Mas você sabia que existe uma corrente aí, materialismo histórico, ou também chamado aí de marxismo? Existe o materialismo biológico, que é o ateísmo, ele só acredita na matéria, ok? Ele não acredita em um novo céu, uma nova terra, em um mundo espiritual, não acredita nada disso. Os ateus, e tem ali a dialética de Karl Marx, o materialismo histórico, onde a pessoa quer fazer o céu na terra, mas nesta terra aqui não vai dar certo. Todas as pessoas que não acreditam em Deus, elas vão ter um problema terrível. Esta vida é a única que elas terão.
Elas não acreditam em paraíso. Então elas precisam aproveitar esta vida. É a única, vai acabar. Chegou aos 80, 60 ou 50 anos, morreu, ó. Foi-se, acabou-se, não tem nova terra, não tem vida com Jesus, não tem vaga no coral dos anjos, não tem viagem ali com as asas na cidade santa, não tem, acabou. Então isso leva as pessoas a quererem o paraíso aqui e a fazerem de tudo para terem igualdade de classes nesta terra, para terem um Brasil perfeito, um não sei o quê, né? E aí querem fazer a revolução, vale tudo para fazer a justiça habitar aqui neste governo, nessa terra. Agora a Bíblia é clara, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meu querido amigo, lembre-se das palavras de Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores, os meus súditos se empenhariam em me salvar, mas o meu reino não é deste mundo. Talvez você está achando que a nossa luta é a luta aqui pela justiça, por um Brasil melhor, por um mundo melhor. Eu tenho uma má notícia para você. Aqui nunca vai habitar a justiça. Aqui sempre seremos explorados, expropriados, oprimidos pelos governantes deste mundo. Então, se você almeja o paraíso, você tem que se preparar para a nova terra. E é por isso que o cristianismo ele vai respeitar os governos. Ele considera que se os governos estão ali, eles foram postos por Deus. E muito pior foi nos dias de Jesus, muito pior foi nos dias de Paulo, que foi decapitado por Nero, né? Mas eles não lutaram para ter uma terra melhor, mas eles lutaram para levar as pessoas para o novo céu e para a nova terra, que será melhor, que será eterno, que será para sempre, não será limitado por uns poucos anos. Então concentre as suas energias no novo céu e na nova terra e fuja das ideologias que não acreditam em Deus e que querem fazer o paraíso aqui, agora e vale tudo para fazer esse paraíso, para igualar as classes, para fazer uma utopia aqui, segundo o que eles pensam que é justiça, segundo o que eles pensam que é felicidade, igualdade, liberdade, que a Bíblia chama de libertinagem. Tudo bem? Agora, Apocalipse 21, verso 1 a 5, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aí muitos adventistas, muitos cristãos ficam aí especulando, o mar já não existe. Será que na nova terra haverá apenas continentes, né? E não haverá o mar? Aí outros falam assim, não, o mar era o que separava João das igrejas da Ásia, ele estava em Patmos, uma ilha, e as igrejas da Ásia no continente, e entre eles o mar. Então quando João diz o mar já não existe, quer dizer que não haverá mais a separação, não haverá mais as distâncias, né? E as pessoas com uma retórica, com uma homilética, vão explorar isso daqui. Eu acho que esse é apenas um recurso, né, homilético, ele não é um recurso exegético. Tiago, então o que significa o mar já não existe? É bem simples, né? Poesia hebraica. Poesia hebraica, ela tem uma parelha e outra parelha formando um verso, né? E aquilo ali forma um paralelo, reforçando. Ora, se ele vê um novo céu e uma nova terra, eu pergunto, o céu e a terra que hoje eu e você vemos, vai existir? Também não, né? Então, o mar que nós conhecemos não vai existir, o céu que nós conhecemos não vai mais existir e a terra onde nós pisamos também não vai existir. Vai ser um novo céu, uma nova terra e um novo mar. É simples, mas aí para ficar bonito na poesia, ele coloca ali um versinho, o novo céu e nova terra, e no outro versinho, o mar já não existe. Ou ele poderia falar assim, vi um novo mar e o velho céu e a velha terra já não mais existem. Tudo bem? Apenas um recurso poético. Vamos para a segunda-feira. E no final tem um bônus, viu? E aí nós vamos falar um pouco mais da nova terra. No santuário de Deus. Compare Apocalipse 7 com Apocalipse 21. Como podemos harmonizar a descrição da grande multidão de remidos, servindo a Deus de dia e de noite no seu santuário, com a afirmação, não vi nenhum santuário na Nova Jerusalém? Como vamos harmonizar isso daqui? Olha só, na igreja existe um teólogo chamado Richard Davidson. Inclusive, o autor da lição citou o Richard Davidson aqui e o artigo dele, né? O Santuário. E o Richard Davidson, ele defende que, até a primeira frase aqui depois da pergunta,
O santuário, templo celestial, sempre foi o lugar em que as hostes celestiais adoram a Deus. É difícil a gente provar essa afirmação. Eu, Tiago, não tenho como provar essa afirmação, nem na Bíblia, nem no espírito de profecia. Então, ele adota aqui uma interpretação, a lição, abraçou aqui a interpretação dele. Eu adoto uma interpretação um pouco diferente. O que ele entende? Que o santuário sempre existiu e o santuário foi adaptado para lidar com o problema do pecado, né? Mas depois que termina o problema do mal, o santuário será o lugar que continuará existindo ali na Nova Jerusalém. Essa é a interpretação dele. Eu interpreto de uma maneira diferente. Eu vou pegar bem literal o que o texto bíblico está dizendo. Eu não tenho nenhum texto dizendo que o santuário existiu, mas nós vimos ali o santuário atrelado às alianças, né? E a aliança da graça, ela só aparece após o problema do pecado. O livro de Hebreus diz lá assim também, né? Deixa eu achar aqui. Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança também tinha o seu santuário terrestre. Então, a aliança terrestre, a aliança do Sinai, estava vinculada com o santuário terrestre, assim como a aliança da graça está vinculada ao santuário celestial. Então, se essa aliança da graça ela apenas foi revelada aos anjos após o problema do pecado, eu entendo que o santuário ele aparece para lidar com o problema do pecado. E o texto de João que diz ali em Apocalipse 21:22, não vi santuário na Nova Jerusalém. Eu entendo que o texto é literal. Ele não viu o santuário porque acabou o pecado, o santuário foi desmontado. Não é isso que nós aprendemos ali com o santuário do deserto? Que ele era desmontável? Cada lugar eles montavam um santuário e desmontavam. Então, João ele é bem explícito. Olha, na Nova Jerusalém eu não vi santuário. Tiago, então como que você entende Apocalipse capítulo 7? Ora, Apocalipse, a partir do capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 11, 19, João está retratando o primeiro compartimento do santuário celestial. Nós, inclusive, fizemos uma série sobre esse tema aqui, e vou deixar o link na descrição. O nome da série é Quando Jesus Entrou no Santíssimo. Você pode ir diretamente para o vídeo 4 e o vídeo 5 da série, onde nós falamos sobre as portas do santuário, sobre o pano de fundo do Apocalipse, que é o santuário celestial. E como João entra no santo, ele vê ali todas as coisas retratadas. Ele tem a visão dos 7 selos, das 7 trombetas, tudo ali no primeiro compartimento. Ele vê as almas debaixo do altar, que são as pessoas debaixo do altar. Ele vai descrever ali a multidão adorando a Deus no seu santuário. Então, uma primeira explicação para essa aparente contradição é que João está dentro do santuário celestial e ele vai retratar as suas visões dentro do santuário celestial. Nada mais natural que isso. Uma segunda explicação é que João, lá em Apocalipse 21, 22, explica: nela não vi santuário. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor. E aí Deus vai tabernacularizar. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então o verbo esquine, tenda, é usado aqui, no tabernáculo. Deus vai tabernacularizar com o seu povo, ele vai habitar junto com eles. Vocês se lembram lá de Êxodo? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Agora, não existe mais santuário que vai separar o povo de Deus. Deus mesmo vai ser o tabernáculo, o santuário. Então, aquele santuário que existia, ele separava Deus dos adoradores ali. Era necessário que um sacerdote fizesse a mediação entre o homem e Deus. Agora que acabou o problema do pecado, as pessoas vão tabernacularizar com Deus. Não vai haver essa separação. Então, João diz: eu não vi um santuário na Nova Jerusalém. No capítulo 7, ele não está falando da Nova Jerusalém, ele está ali, ainda no contexto do pecado, dentro do primeiro compartimento. Ele só entra no segundo compartimento ele vê o segundo compartimento após Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Explicamos tudo ali naquela série sobre o santuário aqui no canal, Quando Jesus Entrou no Santíssimo. Agora,
Isso aqui, essa interpretação, ela não vai afetar o seu estilo de vida, o seu modo, nós não devemos brigar, discutir com isso. A interpretação do Richard Davidson, o pastor Tim adota essa interpretação, eu adoto outra interpretação, tudo bem? E nós, como irmãos, vamos conviver na igreja com essas duas interpretações. No livro Primeiros Escritos, eu quero reforçar aqui a minha interpretação na primeira visão de Ellen White, que é que ela diz ali: com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra. Veja só, ela estava na cidade e desceu para a terra. Sobre uma grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Que montanha é essa que ela descreve? É o Monte das Oliveiras, tal qual está lá em Zacarias capítulo 14, verso 4. Aí eu vou pular um pouquinho o texto, vamos para o próximo parágrafo. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores. Quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo aspecto causava admiração. Ela está falando da cidade? Não. Ela saiu da cidade, a cidade baixou sobre o Monte das Oliveiras e ela viu um campo, né? E ela atravessa aquele campo cheio de todas as espécies de animais, o leão, o cordeiro, o leopardo. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques daqui, não, absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se, né? E todos exclamamos, moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Meus queridos amigos, quem já foi a Jerusalém, conhece a geografia da Cidade Santa, sabe que de um lado está o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, né, vindo do Oriente, e do outro lado, então, eu vou fazer aqui igual está alinhado para mim, para você vai estar invertido, né? Aqui está o Monte das Oliveiras e aqui está Jerusalém. E no meio você tem um vale chamado Vale de Cedron. Este monte aqui, ele é tradicionalmente chamado de Sião. E aqui o Monte das Oliveiras. Então, se a Cidade Santa ela vai baixar sobre o Monte das Oliveiras, e aí Ellen White diz, ó, saímos da cidade e atravessamos um bosque, estávamos indo a Sião, Sião é aqui, tudo bem? Sião é ali o monte onde está a cidadela de Davi, Sião, né? Sião onde está Jerusalém. Monte das Oliveiras, Sião. E aqui em Sião está a velha cidade de Jerusalém. Olha, é a Bíblia que está falando, não sou eu, né? Aqui está a cidade de Jerusalém e a Bíblia diz que Deus optou por baixar a nova Jerusalém, não em cima da velha Jerusalém. Ele vai baixar a nova Jerusalém em cima do Monte das Oliveiras. Então a velha Jerusalém, claro que a terra vai ser renovada, mas onde era a velha Jerusalém, ficará de frente para a nova Jerusalém. Ó, tudo foi renovado, né? Tudo foi renovado. Novos céus, nova terra, mas alguma coisa da geografia antiga ficou para a Bíblia dizer Monte das Oliveiras, tudo bem? Estávamos a caminho de Sião. No trajeto ela vai encontrar os mártires, né? Ela pergunta a Jesus quem eram estes que têm uma fita vermelha nas vestes, e Jesus falou que eram os mártires. Aí ela diz, o Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo. Veja só, ela descreve um templo, mas não na cidade, porque ela saiu da cidade. Ela descreve o templo no Monte Sião, ali onde ficava realmente o templo, né? O templo fica no Monte Moriá, mas às vezes tudo é chamado de Monte Sião. O Monte Sião estava exatamente diante de nós e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas. Aí ela vai pedir para entrar no santo templo e Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144.000 entram neste lugar. É interessante que em Apocalipse capítulo 14 diz assim, e vi os 144.000 juntamente com o Cordeiro sobre o Monte Sião. 144.000 em Apocalipse 14. E aqui nessa visão de primeiros escritos, estão relacionados ao Monte Sião. Ela descreve, esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, né? Então, 7 colunas, a estrutura parece diferente do templo descrito na Bíblia, né? Que era uma réplica do santuário celestial, que estava ali na Nova Jerusalém. João fala, ó, eu não vejo mais, quando termina o problema do pecado, ele fala, eu não vejo mais santuário. Mas o tempo inteiro João esteve dentro do santuário celestial.
O tempo inteiro ali do capítulo 4, né, até o capítulo 15, ele vai narrando o santuário, as portas do santuário. Aí agora, quando aparece a Nova Jerusalém, após o fim do juízo, ele fala, nela não vi santuário, porque o próprio Deus é o santuário. E aqui Ellen White narra um templo onde apenas os 144 mil pode entrar, que está não na cidade, mas no Monte Sião. Aí, depois, ela vai dizer que Jesus saiu, Jesus estava juntamente com eles, e Jesus foi para a cidade. Então, depois você lê essa linda visão, uma visão incrível, né? E você vai ser muito abençoado. A minha humilde interpretação é que isso aqui se parece com a geografia de Jerusalém. Monte das Oliveiras, né, o Vale do Cedron e o Monte Sião. Vamos avançar? Vamos para a terça-feira, na presença de Deus. Eu vou repassar alguns textos com você que eles não estão na lição, mas eles ajudam a formar um quadro lindo sobre essa ideia de contemplar ou não contemplar a face de Deus. Às vezes eu cito vários textos, e aí você pensa, Tiago, mas a lição aqui demorou 40 minutos, né? Semana passada nós nos estendemos por mais de 1 hora, e eu não tenho como colocar tudo aqui na minha classe. Eu sei que é verdade, mas o nome do negócio se chama Escola Sabatina. Então, escola é para estudar. Então, eu não quero meramente reproduzir com vocês os textos da lição, porque aí vocês podem pegar a lição e ler, né? Aí não tem novidade. Então, eu quero dar aqui subsídios para vocês enriquecerem o estudo. Às vezes, você nem vai poder compartilhar na sala, mas você, professor, enriquece o seu estudo pessoal. E às vezes você achou algo pertinente, você seleciona aquilo para compartilhar na sua sala. Veja que interessante. Em Êxodo capítulo 3, versos 4 a 6, Moisés, ele se depara com uma sarça ardente. E o que é que Deus fala para Moisés? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o quê? O rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha que interessante, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quando nós avançamos um pouco mais lá para Êxodo 20, o povo é instruído a ter um encontro com Deus. Eles tomam banho, eles cercam o Monte Sinai, ninguém poderia subir e encostar no Monte Sinai, nem mesmo o animal, senão morreria. E então o monte fumega, o monte treme, a terra treme, uma nuvem negra cerca o cume do Monte Sinai, raios, trovões, uma voz como o clangor de trombeta, e o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e aqui em Êxodo 20, 19, eles pedem, Moisés, fale conosco, mas não fale Deus, senão vamos morrer. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, a fim de que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Deus, elas temeram e pensaram que fossem morrer. Quando Manoá e sua esposa se encontraram com o anjo do Senhor, eles ficaram maravilhados e pensaram, nós vamos morrer. Nós vamos morrer porque vimos a Deus. Quando nós estamos ali com outros profetas como Daniel, como João, eles ficaram fracos ao ver a glória de Jesus e pensaram que fossem morrer. Quando Isaías declarou assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e querubins estavam ao seu redor, as suas vestes enchiam todo o templo, e os querubins clamavam, santo, 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 toda a terra está cheia de sua glória. Né? Ele disse, ai de mim, vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos exércitos. Ai de mim. E agora, todos, eu narrando aqui, todos têm medo de ver a face de Deus. Nós vamos para Êxodo 33 e nós temos um pedido inusitado. Em Êxodo 33, verso 18, Moisés se dirige a Deus e diz assim, rogo-te que me mostres a tua glória. Que ousadia de Moisés. Mas essa é uma ousadia recompensada. Sabe aquela ousadia do filho que agrada ao pai? Que ousadia de Moisés. Respondeu-lhe o Senhor,
farei passar toda a minha bondade diante de ti. A glória do Senhor é a sua bondade. Verso 20, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a pedra. Quando passar a minha glória, a minha bondade, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. E depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Isso aqui é incrível. Isso nos diz que Deus, ele tem mão. Se tem mão, tem braço. Se tem costas, tem corpo. Se tem face, é um Deus pessoal. Não é uma energia, não é um ser abstrato, incompreensível, impessoal, como muitos acreditam. Ele é um Deus pessoal e nós fomos formados à sua imagem. Mas Moisés pede para ver a face e ele fala, não poderás ver a minha face. Ninguém pode ver a minha face e viver. E quando vamos então para João, capítulo 1, verso 1, ali é dito que ninguém jamais viu a Deus. Tiago, se ninguém jamais viu a Deus, quem é que João viu? Manoá viu quem? Daniel viu quem? Quem essas pessoas viram? João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então as pessoas que viram a Deus, Daniel, Isaías, João, Manoá, eles na verdade viram o anjo do concerto, eles viram o Deus unigênito, eles viram o Filho, porque ninguém pode ver a face do Pai e continuar vivo. Ellen White, quando teve a sua visão, ela disse que viu um trono e ali assentado o Filho, e ao seu lado uma nuvem encobria um outro ser majestoso e glorioso. E ela pergunta, quem é esse que está encoberto pela nuvem? E Jesus diz para Ellen, este é o meu Pai. E Ellen White, assim como Moisés, ela pede, eu quero ver o Pai. E lhe é dito o seguinte, ninguém pode ver o Pai e continuar vivo. Porque a glória que o Pai exala, se um mortal contemplar esta glória, ele vai ser consumido na glória. Esse é o nosso Deus, esse é o caráter do nosso Deus. E Jesus disse, se fores fiel, juntamente com os remidos, poderás participar do fruto da árvore da vida e ver o meu Pai. Porque bem-aventurados os limpos de coração, Jesus prometeu, os limpos de coração verão a Deus, verão o Pai. Você não deseja, meu querido irmão? Ninguém pode ver a face de Deus, nenhum mortal já viu a face de Deus. Mas os limpos de coração. E aqui o apóstolo João, ele narra em Apocalipse, capítulo 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, na Nova Jerusalém, o trono do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele, Yahvé. Que maravilhosa, que glória. Isso será a maior de todas as recompensas. Você poder entrar na nuvem de glória e ver a face de Deus. Ali está toda a energia, todo o poder, todo o universo, tudo sai de Deus, tudo procede de Deus. E agora você pode olhar nos olhos do Criador, da força infinita, daquele ser que existe pelos séculos dos séculos. Isso é maior do que tudo, isso é maior do que viver para sempre. Você viu a face de Deus. Que momento eletrizante, que momento glorioso, que momento sublime, que momento inefável, que momento indescritível. Ver a face de Deus, mas é apenas para os puros de coração. Como está o seu coração? Jesus, quando ele vier, ele não vai purificar o coração. Lembra daquele texto de João? A pessoa precisa se purificar. Né? Quando ele vier, nós veremos a sua face. Né? E todo aquele que é puro a si mesmo, né? Aquele que vai ver a sua face a si mesmo se purifica. Está aqui, ó, 1 João 3,3. A lição faz menção. Ah, Tiago, mas a gente vai purificar nós mesmos? Não. É a graça de Jesus que nos lava. Mas ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então,
Jesus já fez tudo para salvar você e continua fazendo lá no Santuário Celestial. Mas ele não arromba a porta. Então você precisa abrir. O abrir a porta e permitir que ele faça uma obra na sua vida é esse a si mesmo se purifica. O trabalho é em cooperação. Quarta-feira, mas eu não vou para quarta-feira. Eu quero fazer uma sugestão aqui para os professores. Inverter a quarta para o final e colocar a quinta após terça-feira. Por quê? Porque a quarta-feira ela é mais apropriada ao nosso fechamento. Fechamento da lição sábado e fechamento do trimestre. Então, em vez de quarta, eu vou para quinta. Seu nome em suas testas. Leia Apocalipse 22, versos 3 a 5, acabamos de ler. Como podemos ter certeza de que estaremos entre aqueles que terão o nome de Deus gravado na testa? Como poderemos ter a certeza que estaremos na nova terra? Não podemos ter essa certeza, meus irmãos. Nós podemos ter a esperança. Porque ter a certeza de que você vai para o céu é a negação da doutrina do juízo, que nós estudamos na semana passada. Se você tem certeza, você não precisa ser julgado, né? Você já pode ir para o céu, né? Se você tem certeza, os anjos também devem ter a certeza de que você vai para o céu, entendeu? Mas os anjos estão ali atentos, olhando o julgamento. Casos são decididos, nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Então, se existe um juízo, né? Vimos que Deus é transparente, Deus sabe todas as coisas, mas se existe um juízo para que os seres criados, né, os seres que não caíram, né, os anjos e os seres de outros planetas, eles possam compreender quem vai e quem não vai, como é que você já sabe que você vai, você já tem a certeza, né? O seu nome nem foi chamado lá ainda, mas você já tem a certeza. Então, ter certeza é o seguinte, os seus pecados já foram pagos, você vai se garantir, né, e você não vai mais voltar a praticar o mal. Isso é presunção, né? Isso aqui, eu gosto de falar que nós teremos a esperança, né? Temos a certeza de que Jesus já fez tudo por nós. Temos a certeza de que Jesus, ele quer nos salvar. Temos a certeza da parte de Deus. Mas da nossa parte, irmãos, somos tão falhos, somos tão pecadores, não podemos cair nessa ideia perfeccionista de falar, eu estou no céu, eu estou pronto, eu sou puro, eu vou ver Deus face a face. Essa é a heresia do perfeccionismo, né? De que quer dizer que a pessoa já é pura, que ela já não peca mais, né? Lábios santificados jamais pronunciarão, estou salvo, estou perfeito, não peco mais. Lábios santificados jamais falarão isso. Quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, mais pequenos nós vamos nos sentir, mais pecadores, mais indignos. E aí durante a angústia de Jacó, nós vamos ter a incerteza, será que os meus pecados foram confessados? Né? Será que realmente eu abandonei tudo de mal? Né? De Jesus temos a certeza, mas será que eu aceitei o sacrifício de Cristo? Essa é a angústia de Jacó. Então não tem como nós termos a certeza de que a gente está garantido. Né? Então, a certeza de que eu estou garantido é a negação da doutrina do juízo, é a negação da doutrina da salvação e flerta aí com o perfeccionismo, com a presunção. Vamos para a pergunta 6, ela fala um pouco sobre justificação. Paulo escreveu sobre Abraão, que existiu muito antes da vinda de Cristo, como um exemplo de salvação pela fé. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Lhe foi imputado como justiça. No mundo evangélico, na teologia reformada, eles só acreditam na justiça imputada. Eles só acreditam na justiça no início da vida cristã. Então, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa ali tem a fé que é produzida no coração da pessoa por Deus, ela crê e pronto, ela está salva. Isso é teologia reformada. Na teologia reformada, o juízo foi na cruz. Jesus morreu, pagou os pecados de todos os salvos. Então, na teologia reformada, ela não entra em juízo, ok? Aquele que está em Cristo, né, não entra em juízo. O juízo é só para os ímpios. Mas nós rebatemos isso lá na semana passada. Vimos que a palavra crisis, ela tem o sentido naquele texto lá de João 5:24 de condenação. Então, aquele que está em Cristo não está na condenação. Vimos lá em 2 Coríntios 5:10 que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, o juízo é para todos.
Mas na teologia evangélica, eles só acreditam na justiça imputada e somente na justiça imputada. Nós acreditamos na justiça imputada, nós adventistas. Mas nós somos de tradição wesleyana, nós não somos de tradição reformada. Tradição luterana, calvinista, nós não somos dessa tradição. Nós somos da tradição wesleyana metodista. E na tradição wesleyana metodista, que nós acreditamos ser a interpretação correta da Bíblia, nós acreditamos em justiça imputada e justiça comunicada. Nós acreditamos em fé e acreditamos em obras. Então, na teologia reformada, acredita-se uma vez salvo, salvo para sempre. Então, Abraão recebeu a justiça imputada, está salvo, acabou. E aí, se ele está vindo na igreja, se ele recebeu a justiça imputada, ele tem certeza que ele vai para o céu, acabou, ele é um eleito, ele está predestinado. Você entendeu? Porque só existe aquela justiça. E se ele já recebeu aquela justiça, pronto, acabou, ele não entra em juízo, ele já está salvo, ele tem certeza. Nós, adventistas, entendemos que a salvação ela vai ocorrer em 2 tempos. Quando a pessoa aceita Cristo, ele recebe a justiça imputada pela fé, e somente pela fé, perdão dos pecados. Ele é aceito como filho, sem condições, sem precisar guardar nada. Aí começa a caminhada dele, ele entra em aliança. Mas uma vez que ele entra na aliança, ele se obriga, por amor a Deus, como retribuição ao sacrifício de Cristo, a guardar a aliança. E então, ao final, todos os que estiverem com o nome escritos no livro da vida, que pediram para entrar em aliança, terão os casos examinados. E agora sim há condições. Qual é a condição? Obediência. Agora sim há condições. Então agora os casos serão avaliados pelas obras. Não no começo, mas no segundo momento. Então, preste atenção. Tradição reformada é só justiça imputada. A salvação é pela fé e pela fé somente. Nós, adventistas, concordamos com isso. Mas para eles é só isso. Para nós, agora eu vou mudar a palavra, eu vou falar de justificação, que é diferente. Ó. Eles equivalem na teologia reformada salvação com justificação. Nós não. Salvação que aconteceu nesse primeiro momento. Agora, justificação ela é maior. E a Bíblia aqui está falando de justificação, não de salvação. Olha, Abraão foi justificado por obras? Num primeiro momento, não. Mas e num segundo momento? Eu vou pegar a Bíblia, tudo bem? Abra sua Bíblia aí, no livro de Tiago, capítulo 2, verso 21, e fala assim: não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado? Está vendo aqui? Não foi por obras? Ele foi por obras. Raabe não foi justificada pelas obras? Foi por obras. Ué, Tiago, eu achava que era Abraão, ele foi justificado pela fé, e Tiago aqui fala que ele foi justificado por obras. Está aqui, irmão, se você adotar a teologia reformada, aí você vai ficar confuso, você vai ser um adventista que nunca compreende a justificação pela fé. Porque lá eles dizem que existe um só momento, né? Que é quando você conhece o Evangelho. Quando Abraão conheceu o Evangelho, lá em Gênesis 15, verso 6, ali diz, ali Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, em Gênesis 15, ali foi pela fé e pela fé somente. Ali ele foi salvo, perdoado, ali é pela fé e pela fé somente. Mas a história de Abraão não termina ali. Abraão era mentiroso, não tinha fé, não confiava em Deus, mentia sobre a mulher, tomou a serva H para ter um filho. Ele era um homem problemático. Ele precisava da salvação da justiça imputada, porque ele não tinha obras. Aí lá no capítulo 22, lá no 22, ó, no 15, justiça imputada. No 22, justiça comunicada. No capítulo 15 de Gênesis, justificado pela fé. E pela fé somente, no 15. Agora, no 22, justificado por obras. Então, são momentos diferentes. Ali no capítulo 22 diz assim, e pôs Deus Abraão à prova. Por que pôs Deus Abraão à prova? Para saber se ele tinha fé. Para saber se ele realmente produziria as obras. Fé e obras, ele está unido, está junto. Abraão não tinha fé, porque toda vez que vinha a prova, a fé dele fracassava, né, fraquejava. E ele mentia. Ah, Senhor, não precisa me dar Isaac não, né? Eu vou ter um filho aqui com Agar. Fé fraca. Uma fé fraca não tem obras. Aí ele recebia a justiça imputada aqui. Aí Deus falou, peraí, esse sujeito vai ter ou não vai ter obras? Aí no 22 Deus pôs Abraão à prova. E aí quando ele vai matar Isaac, ele foi fiel. Agora ele teve fé. A mão
segura o braço de Abraão e diz assim: agora sei que não me negaste o teu filho. Agora, porque antes eu não sabia, antes eu não tinha fé, agora sei. Então como é que nós harmonizamos Paulo e Tiago? Lá em Paulo, está falando do primeiro momento da vida de Abraão. Tiago está falando do segundo momento. Então no primeiro momento, ele é justificado pela fé. No segundo momento, ele é justificado pelas obras. Está aqui, ó, Tiago 2:24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então eu vou falar, salvação, ela é pela fé e pela fé somente. O perdão dos pecados, não tem perdão dos pecados por obras, é pela fé e pela fé somente. Agora a justificação, ela é pela fé e pelas obras. Obras que são frutos da fé. Obras que são produzidas pela graça que regenerou a mente e o coração. Tudo bem? Então, são dois momentos. Justificação envolve mais coisas do que salvação. Na teologia reformada, justificação e salvação é a mesma coisa. Eles acreditam em justificação pela fé e pela fé somente. E aí vão querer falar que Paulo, ele está discordando de Tiago. Quer ver que não? Ó, aqui em Tiago é dito que uma pessoa é justificada por obras. Não vamos mudar as palavras da Bíblia. Vamos sempre, irmãos, sempre, ler a Bíblia do jeito que está, a não ser que haja uma figura ou um símbolo. Mas o adventista, ele toma a Bíblia do jeito que está. Aqui é dito que Abraão foi justificado por obras, e ele conclui: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas, não somente pela fé. Tudo bem? E quando nós vamos para Romanos, capítulo 2, verso 13, nós encontramos o mesmo princípio, lá em Romanos. Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então você precisa compreender a justificação na perspectiva metodista, wesleyana, adventista. Dois momentos, aqui é fé, né? Quando você entra na aliança, mas aqui obras. A nova perspectiva sobre Paulo vem resgatar isso aí, vem trazer um pouquinho o equilíbrio, né, que a teologia reformada deu a sua contribuição da justiça imputada, mas o pêndulo estava fugindo. Então a NPP, nova perspectiva sobre Paulo, né, então são muitos autores importantes, ela vem demonstrar, então não é uma coisa só adventista. Eu cito aqui a NPP, nova perspectiva sobre Paulo, trazendo esse equilíbrio, justiça imputada, justiça comunicada. Eles chamam isso aqui de nomismo da aliança. Você entra na aliança e não é lhe exigido nada. Mas no julgamento escatológico é lhe exigido obras. Aqui, justiça da fé. Aqui, justiça da lei. Tudo bem? Então, feitos estes esclarecimentos, o meu sonho, irmãos, é continuar aquela série ali sobre as alianças. Eu ainda preciso gravar a história das alianças na teologia adventista. Aí depois eu vou gravar um vídeo sobre justificação. E aí pediram para gravar um sobre juízo. Aí depois a gente vai gravar a doutrina do juízo. Aquela teologia das alianças ali, ela não terminou. Ela é apenas a introdução da nossa série sobre justificação. Irmãos, eu vou pedir, orem por nós para termos tempo. Eu tenho 3 filhos, eu não consigo ter tempo para gravar os vídeos, para preparar os estudos, são os livros da editora. Tem um livro aí sobre juízo e santuário que está parado desde o início do ano, irmãos. Eu não tenho tempo, eu estou parando de atender convites, eu não consigo mais sair para pregar por questão de tempo, senão eu não consigo gravar os vídeos da lição. Então, ore para que Deus providencie, abra uma janela do céu para que eu consiga ter tempo para realizar aí esses projetos. Tudo bem? Vamos agora para o fechamento da nossa lição. Quarta-feira. Não mais morte, não mais lágrimas. Eu quero ler o texto de Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Eu gosto muito desse texto. E essa ideia de tirar dos olhos as lágrimas, essa metáfora, né, para retirar de nós o sofrimento, a tristeza, tudo aquilo que nos deprime, ela é utilizada por João no Apocalipse 2 vezes, no capítulo 7 e no capítulo 21. Tirar dos olhos as lágrimas. Que conforto e esperança essas passagens nos trazem? A primeira verdade que essas passagens revelam é que o povo de Deus, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é o seu fechamento. O povo de Deus tem lágrimas nos olhos nesta terra, porque aqui não habita a justiça. Nós ficamos tristes ao ver a malignidade ao nosso redor.
Nós ficamos tristes com o padrão do mundo. Nós nos sentimos oprimidos pelos governadores desta terra. Nós não encontramos um lugar de repouso, porque somos considerados peregrinos em terra estranha. Nós não sentimos que pertencemos aqui. Nós não amamos o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo, bem como a concupiscência, passa. Então o povo de Deus, aqui neste mundo, tem lágrimas nos olhos. Eles morrem, eles veem crianças sofrendo, eles tentam dar estudos bíblicos, eles tentam salvar as pessoas e as pessoas não querem, e eles choram, eles oram por filhos que estão distantes. O povo de Deus tem lágrima nos olhos. O povo de Deus também, ele está em opróbrio, eles são reprovados. Põe sua Biblinha debaixo do braço e vai para a igreja. É como se você não se adequasse a esse mundo. Ah lá o crente, olha ali o brega, olha isso, ele é um bobo, ele é um idiota, ele é um jumento, ele é um retardado. É isso que o mundo pensa quando olha para um cristão, ainda mais um cristão bíblico, né? Se você quiser ser um cristão soft, um cristão light, né? Um cristão que bate um olho em você e não sabe se você é secular ou se você é cristão. Né? Eles olham para a sua conversa e eles não sabem se você professa alguma religião. Talvez você é da religião do shopping, da religião do celular, da religião dos estádios, da religião das casas de prazer, e ninguém identifica que você é um cristão, porque você ama o mundo, você não se nega. Ah, Tiago, mas aí eu não vou poder fazer nada. Ah, mas e aí eu não posso ver isso, não posso comer aquilo, não vi. Aí a vida está muito ruim, mas é ruim mesmo, meu irmão, porque nós aguardamos novos céus e nova terra, onde vai ser bom. Onde habita a justiça. Aqui é ruim, aqui é a sociedade opressora, aqui é o mundo que jaz no maligno, aqui é a casinha ali daquele conto de fadas, é Alice no País das Maravilhas, aqui é o terreno encantado de Satanás. Nós não encontramos prazer aqui e alegria. Temos as obras criadas de Deus que nos dão um alento. Mas o povo de Deus nessa terra tem lágrimas nos olhos. O povo de Deus está sempre em opróbrio. O povo de Deus está ardentemente aguardando a volta de Jesus. Como uma criança ficou o mês inteiro aguardando o dia do Natal, ansiosa para ganhar o presente. E você tem que estar ansioso para a volta de Jesus. Eu queria compartilhar aqui com vocês alguns textos. E eles falam sobre a nova terra. Se você tiver isso em mente, o mundo vai ficar em preto e branco e o céu vai ficar colorido. As coisas não vão fazer sentido aqui mais. E você vai passar pelas intempéries da vida, você vai passar pelas provações e problemas, sabe como? Tranquilo, sabendo que você tem uma pátria que lhe aguarda. Eu vou colocar alguns textos aqui na tela. Eles foram extraídos lá de Eventos Finais, último capítulo, chamado A Herança dos Santos. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro e de cada lado do rio estava a árvore da vida. Que coisa maravilhosa! Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, de frutos, de animais, né? No céu também nós nos assentaremos a uma mesa de muitos quilômetros e poderemos entreter conversa mesmo com as pessoas que estão distantes. Nós poderemos ver, eu não sei como funciona isso. Sabe ali quando sua família está se reunindo no Natal, no Ano Novo, para tomar aquela refeição. Os filhos que estão distantes, eles se encontram com a família, são poucos dias de férias, mas no céu vai ser para sempre. Você tem que almejar o céu. Ninguém necessitará ou desejará repouso. No céu teremos o vigor da eterna juventude. A aquisição de conhecimento não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Haverá também uma recompensa aos ganhadores de almas, quando os portais daquela linda cidade se revolverem nos seus luzentes gonzos e nela entrarem as hostes que observaram a verdade. Coroas de glória ser-lhes-ão colocadas sobre a cabeça, e eles atribuirão a Deus honra, glória e majestade. E naquela ocasião alguns se aproximarão de vós dizendo: não fossem as palavras que me proferistes bondosamente, não fossem vossas lágrimas, súplicas e diligentes esforços, e eu nunca teria visto o rei em sua formosura, eu nunca teria visto a face de Deus, que é uma das promessas aqui da nova terra. Você se lembra daquela música? Jogaram o livro fora, alguém encontrou e o leu, a pessoa narrando em primeiro fora. Deu um livro a outros falando de Jesus. Jogaram o livro fora, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui.
Obrigado por dar-me por Senhor. Na terra ninguém viu, mas o céu revelou. Que recompensa é essa? Quão insignificante é o louvor de seres humanos nesta vida, terrena e transitória, em comparação com as infinitas recompensas que estão reservadas aos fiéis na vida futura e imortal. Haverá também recompensa às mães. Veja esse texto, querida mãe, continue orando pelo seu filho, quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor. Muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido, e indicando a sua mãe dirão: ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoadas quanto à minha salvação eterna. Imagine você, querido pai, querida mãe, seu filho, que talvez você orou a vida inteira, e aí você encontra com aquele filho do céu, ele retira a coroa, ele vai correndo e fala: essa coroa não me pertence, essa coroa pertence a você, papai, a você, mamãe. Vocês lutaram comigo. Eu só estou aqui por causa do ministério de vocês. Que recompensa! Nós conheceremos o nosso anjo. Imagine quando você, no abrir e piscar de olhos, começa a ascender ao céu, chega lá em cima, olhando o meu perdido e sente uma mão no ombro. Olá, Tiago. Olá, Judite. Olá, Jaciara. Olá, Nilzete. Olá, Sara. Né? Eu sou o anjo de você. Eu sou o seu anjo. Eu estive aqui, né, todos esses anos. Meu nome é tal. Nós vamos ser grandes amigos. Eu estava tão ansioso de me revelar para você. Eu tenho tantas histórias para lhe contar. E aí você seu guia. Vem cá, eu vou te apresentar a todo mundo. É o anjo. Ele está aí do seu lado, mas ainda a gente não pode conversar com ele face a face, né? As perplexidades da vida serão explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, ver-se-á um propósito grandioso, predominante e vitorioso, uma harmonia divina. Você vai olhar o mapa da sua vida e você vai ver a rota que Deus traçou. E aí, aqui de baixo, você só via problema, dificuldade, porque o buraco na estrada, por que Deus permitiu, né? O filho morreu, o carro bateu, o desemprego, por quê? Aí lá você vai ver todos os caminhos que você poderia trilhar. Mas as perplexidades da vida serão explicadas. E você vai aceitar o caminho que Deus traçou. E você vai reconhecer, era o melhor caminho que poderia ser traçado. Nós vamos, durante a eternidade, compreender as profundezas do plano da salvação. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos filhos de Deus. Participaremos dos tesouros adquiridos através dos séculos. Livres da imortalidade, alçaremos voo incansável para os mundos distantes, se formos fiéis. Tudo aqui é condicional. Com visão desanuviada, nós contemplaremos os sóis, estrelas, sistemas planetários, galáxias, tudo a circular ao redor do trono de Deus. Veja só essas belas imagens, veja só esses lugares maravilhosos no espaço. Nos é prometido visitar, nos é prometido voar, nos é prometido de alguma maneira conhecer todo o universo criado. Isso levará milhões, bilhões, trilhões de anos. Toda a eternidade. Ali toda a faculdade se desenvolverá e toda a capacidade aumentará. Os maiores empreendimentos serão levados avante, as mais altas aspirações realizadas, as maiores ambições satisfeitas. E todavia surgirão novas culminâncias a galgar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos assuntos a apelarem para as forças do corpo, da mente e do espírito. E por mais que avancemos no conhecimento de Deus, diz a pena inspirada, nós olharemos para a frente e perceberemos que haverá sempre um infinito para além. Você não deseja estar na nova terra? A nova terra, ela fecha todo o nosso estudo sobre a não imortalidade da alma, sobre o plano de Deus, sobre a redenção e sobre a nossa felicidade eterna. Você não quer estar lá? Eu lhe faço uma advertência. Esse texto ele se encontra também em Eventos Finais, página 304, na minha edição. Se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos aonde? Na terra.
Por isso que eu falei que a pessoa que tem certeza que ela vai para o céu, ela já está dizendo que ela é santa, que ela é perfeita. Ou seja, é o perfeccionismo. Nós não sabemos. Se nós queremos estar no céu, precisamos primeiro ser santos na terra. E a gente não pode sair falando por aí que eu sou santo, né? Isso é muito feio. Veja só, os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. Tem pessoas que estão levando a vida aí mais ou menos daquele jeito e vão pensar, estou aguardando Jesus, quando ele vier, ele vai resolver o problema da minha vida, ele vai me transformar, e aí pronto, aí eu vou parar de pecar, aí eu vou ser obediente, aí eu vou ser manso, aí eu vou produzir o fruto do Espírito, aí eu serei amoroso, aí eu serei longânimo, aí eu serei misericordioso. Quando Jesus me glorificar, aí eu terei o domínio próprio. Meu amigo, se você não tem o fruto do Espírito agora, quer dizer que você está praticando as obras da carne. Quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Entenda o seguinte, você vai ressuscitar com a mesma disposição. Lembra lá no estudo passado, quando falamos que os mortos, eles ressuscitam defeituosos e com a natureza doentia? Por isso que o Apocalipse os chama de mortos, são como zumbis. Eles ressuscitam ali doentes, eles ressuscitam com o corpo deformado. Eu não sei mais detalhes, mas é aquele famoso apocalipse zumbi querendo atacar você que está dentro da cidade, se é que estivermos lá na cidade, não é? Agora, os salvos vão ressuscitar glorificados. E os que estiverem vivos até a volta de Jesus? Que é, talvez a nossa realidade, Jesus está prestes a voltar. O seu caráter precisa estar transformado, em harmonia com toda a vontade revelada de Deus, antes de terminar o juízo, antes de Miguel se levantar. Você precisa ser santo antes disso. Deus ama os pecadores, mas só vai levar os santos para o céu. Eu leio aqui, ó, Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora, na sua vinda. Ele altera o corpo, ele altera a natureza, mas não a disposição do coração, não a disposição da mente, não o caráter. Muitos estão pensando que isso só vai ser alterado na volta de Jesus. Ah, só teremos uma nova natureza na volta de Jesus? Sim, é verdade. Mas se o pecado habitar em você até a volta de Jesus, você está fora. Você vai morrer quando ele voltar, porque ele é santo. E se você não for santo, você não poderá ver o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus, diz o livro de Hebreus. Ele é um fogo consumidor. Você está compreendendo? A natureza pecaminosa vai ser transformada na glorificação. Agora, o seu caráter tem que ser transformado antes do juízo, senão você não é aprovado no juízo. Eu estou batendo nessa tecla porque as pessoas confundem demais isso. O seu caráter precisa ser transformado hoje. Você precisa guardar toda a lei. Você precisa se conformar com toda a vontade revelada de Deus. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões do alto. Você não quer? Você não deseja adquirir esse caráter? Se o pecado habita em você, se você é um homem de Romanos 7, o Espírito Santo não habita em você. Mas se habita em vós o Espírito de Deus, ele vivificará o vosso corpo mortal, assim como vivificou o corpo de Cristo. Então, em Romanos 7 diz assim, o pecado que habita em mim, mas os que são carnais não podem agradar a Deus, diz Romanos 8, verso 8. E ali, em Romanos 7 é o pecado que habita no crente, mas em Romanos 8 é o Espírito Santo. Andai no Espírito, queridos irmãos, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E você então, apesar de sofrer e chorar muito neste planeta, terá a eternidade, anos e anos, milhões e milhões, bilhões e bilhões de anos, para gozar a sua vida com os seus familiares. Eu penso nos meus filhos. Aqui a gente fica falando, querido, cuidado o carro, olha o ônibus, olha o caminhão, segura na mão do pai. Mas quando Jesus voltar, eu quero subir abraçado. Você vai subir abraçado com a sua esposa. Você vai subir abraçado com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, de mãos dadas. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas e vamos ser arrebatados em famílias. Mas quando chegar lá em cima, eu vou falar, filho, não precisa mais pegar na mão do papai, pode correr. Aqui não tem mais perigo, aqui não tem rio,
onde tem problema de se afogar, aqui não tem animal perigoso, aqui não tem mais pecado. Pode correr, pode voar. Vida eterna. Você deseja? Faça um pacto com Deus. Ano que vem vai ser diferente. Você quer estudar para ser santo. Você quer orar para ser santo. Você quer que Deus transforme você em uma pessoa santa. Você quer ler o espírito de profecia. Você quer estudar mais a sua Bíblia. Você quer dedicar mais tempo para a oração. Você quer ser santo de verdade. Você não quer ficar adiando. Você quer ser santo agora. Você quer o seu caráter transformado agora, para que quando Jesus voltar, Ele possa transformar a sua natureza pecaminosa. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço aqui do Timóteo, do Tiago e das nossas famílias. Que Deus os abençoe fortemente. Amém.